8, do verso 1 até o 11, diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, que o teu Espírito Santo, Pai, esteja nos conduzindo nessa noite, que possamos aprender do Senhor, em nome de Jesus. Muito bem, né? Tem um texto muito clássico, acredito eu que praticamente todos que estão aqui, né? Boa parte das pessoas conhecem esse texto, já ouviu, já leu, já ouviu alguma pregação, né? Da mulher que foi apanhada em adultério. E na lei dizia para ser apedrejada, mas o intuito dos escribas, dos fariseus naqueles dias, eles estavam nem tanto preocupados com a lei, de como seria aplicada a lei em si ou não. O intuito deles era derrubar Jesus. Eles queriam pegar Jesus, né, alguma coisa, e tentá-lo, derrubar por inveja, por tudo, né, que nós já sabemos também. Mas aí a gente lê o texto, talvez, e lógico, os pontos que eu selecionei dentro do tema aqui, que é Jesus e o perdão que nos dá a vida, e Ele que nos dá a vida em abundância, a vida eterna. E se a gente pensar, quando a gente reflete, a gente vai pensar alguns termos técnicos, né? Algumas palavras assim que em todos os lugares tem. Você vai no médico, ele começa a falar, se tiver perto, já ouviu papo de médico um com o outro, você não entende às vezes o que eles estão falando, né? Aí você vai para a informática, é pior, né, o Fábio. Aí começa a falar, não, a gente começa a falar, ele começa a explicar as coisas perto de mim, o pastor João, não, agora traduz o que você quer, né? E no meio cristão, na igreja, também tem alguns termos que só quem é cristão ou quem estuda, quem presta atenção vai saber o que é. Eu mesmo, né, não conhecia alguns, tipo justificação, santificação, glorificação, tudo isso, legalismo, graça, misericórdia, né? Incrível que pareça, né? Você talvez ouve, mas nem sabe o que é. Mas Jesus usa desses termos todos aqui, ou João, né, escreve, tal, não está escrito aqui. Você não vai encontrar legalismo, não vai encontrar misericórdia, não vai encontrar graça escrita no texto. Mas é o que acontece. Né? E sobre esses termos que eu gostaria de pensar um pouco para nós refletir um pouco sobre esse texto da mulher que foi pega em adultério, da mulher que estava ali com pecado de morte naqueles dias, né? A lei deixava bem claro que ela deveria ser apedrejada. Ah, você acha que o povo, né, toda a vida foi um pouco complicado, foi difícil. Mas, em primeiro lugar, o que é o legalismo? Legalismo é julgar dentro da letra da lei. Lá, estritamente, está escrito lá, vamos cumprir o que está escrito na lei. Né? Vamos lá cumprir, e a lei deixava bem claro, né, que deveria ser morta aquela mulher. Então, a letra da lei é a exclusão da necessidade, das necessidades humanas. Que a mulher tinha necessidade de viver, não tinha? Mas a lei dizia que ela tinha que morrer. E é sem margem para erro, sem margem para pecado, sem margem para redenção. O legalismo é isso. Vai lá, julga, condena e executa e pronto.
E tem isso, né? Não é só naqueles dias, hoje tem. Dentro da igreja tem. Ah, você acha que as pessoas não chegam, né, em mim, no pastor João, mas fulano está assim, 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 o que você vai fazer? Ah, no meu tempo não podia fazer isso. Ah, não sei o que não podia isso. É o legalismo, né? Tem que cumprir. A pessoa está certa? Não está. Aquelas que estão sendo literalmente acusadas. Mas será que nós devemos agir no legalismo, lá e condenar, julgar, condenar, executar? Então, esses tidos guardiões religiosos, eles representam, então, esse espírito de legalismo, que é tudo certo, com um detalhe, para os outros. Já prestou atenção? Que quando é eu que estou errado, ninguém pode falar nada, tem que usar de misericórdia, de perdão. Quando é o outro, opa, aí mudou, né? Aí deve aplicar a lei. Aí o legalismo entra em ação, né? Ah, mas não pode, né? Ah, o João Gabriel não pode fazer isso, né? Um menino jovem, estudado, não sei. Hoje eu comecei a usar de legalismo com ele ali na sala de jovens, né? Eu falei assim, que ele tinha obrigação de ser o melhor no trabalho que ele estava apresentando. Legalmente, sim, sim, né? Fez seminário, tem mais experiência, estuda mais, tem obrigação? Tem, mas eu acabei usando um pouco de legalismo, veja como é, né? Peraí, cadê a Ana Luísa, né? Com a Ana Luísa eu usei de misericórdia, né? Ficou toda nervosa, preparou bem a parte dela, falou bonitinho, mas estava tremendo, né? Gaguejando, mas eu falei assim, entendi, né? Jovem, está começando, né? Vê como que é. Aí garanto que tinha outro lá que pensou, né? Mas o pastor julgou errado, né? O pastor julgar é muito, é pretensão, né? O pastor provavelmente, vamos lá, os jovens, se pudesse falar, né? Se quiser falar, pode falar também. Provavelmente vai falar, o pastor avaliou errado. Eu fui melhor, né? É assim, o ser humano é desse jeito. Cuidado, cuidado, para ser tão legalista com os outros. Quer ser legalista? Seja com você, então. Comece por você. Aplica a lei em você. Aí você vai descobrir que não é tão legal assim. Não é tão engraçado como que julgar, condenar as outras pessoas. Então eles queriam apanhar Jesus ali, como eu disse, e pensaram que era desta vez, né? O plano era perfeito, né? E agora, como que Jesus vai escapulir, né? A situação lá, estava a mulher em adultério, não era nenhuma fofoca, viu, Ron? Não era fofoca, você que não gosta de fofoca, não era fofoca, foi pega mesmo, foi flagrante mesmo, né? Não tinha como negar, né? Então eles aproveitaram daquela situação, é a oportunidade ideal, né? Falaram assim, ó, vamos mostrar o rigor da lei e ainda vamos derrubar Jesus. E hoje em dia, né, lógico, muito longe disso, mas vamos apegar a pessoa na lei e ainda vamos derrubar os pastores, né? O pastor está lá com a boca aberta não está vendo o que está acontecendo debaixo da sua barba, né? Acontece desse jeito. Então, são essas oportunidades que as pessoas esperam. Vai cair muito bem, né? Vou sair por cima, vou envergonhar o meu irmão. Hoje, né, graças a Deus, não pode matar, né? Pelo menos no nosso país, assim, legalmente, não tem lei para isso. Mas a vontade, às vezes, as pessoas têm de fazer. Mas então, esse era o teste que eles estavam fazendo para pegar Jesus. A lei, né, que é o legalismo, diz que a pessoa deveria ser apedrejada. E não era qualquer morte, né? Sei, o mais próximo que eu já vi foi de filme, de televisão, ser apedrejado. Essa é a morte muito agradável, né? Quando é um tiro, uma execução rápida, tudo bem, mas dá uma pedrada, dá outra, não é muito interessante. Ou então a experiência terrível que a gente tinha, né? De matar passarinho de estilingue, né? Coitadinho, não tinha nada com aquilo, os idiotas dos meninos como eu fazia tudo isso. Então é mais ou menos desse jeito. Era desse jeito que funcionava. Terrível, mas era. Vamos ver, pensar um pouco sobre isso então. Se Jesus mandasse apedrejar, ele estaria negando tudo que ele estava ensinando sobre o perdão, sobre o amor, sobre trazer de volta, sobre refazer a vida da pessoa. Era a oportunidade que eles tinham de acusar. Falaram, vamos pegar ele, já que está pregando todos os dias falando em perdão, e agora, o que ele vai fazer? E se Jesus dissesse que não podia apedrejar, ele caía em descrédito, que estava contra a lei dada por Moisés, e Jesus nunca foi contrário à lei, ele só ensinou e cumpriu a lei, e disse que ele não era capaz
de ser salvo através da lei. Ou seja, ele estaria pregando, se Jesus negasse que a mulher deveria ser apedrejada, ele estaria contra o Antigo Testamento. E agora? Aí eles pensaram, não tem como ele sair dessa. Só que eles esqueceram de um detalhe, da sabedoria divina de Jesus Cristo. Que é ele que deu a lei, ele, né, que enviou o Espírito Santo, que deu a lei a Moisés, o próprio Deus, né? Não foi nem com o dedo de Deus que deu a lei a Moisés, ou seja, Jesus Cristo estava presente, foi ele que elaborou toda a lei, e eles não contavam. Se fosse o Chapolin, contava com essa astúcia, né? Mas não contava com a sabedoria divina de Jesus Cristo. Então não tem como. Então o que nós precisamos é de pedir a Deus, ao Espírito Santo, que nos dê sabedoria que vem do alto. As coisas estão acontecendo à minha volta. Eu sei que é o meu irmão, que a minha irmã está em pecado. Usa de sabedoria. Vou ficar calado? Vou apedrejar? O que eu vou fazer? Devo contar para o pastor? Talvez sim, né? Melhor que seja, conte. Mas use de sabedoria. Chega no seu irmão e fala assim, irmão, a palavra de Deus, ou o nosso Jesus Cristo não gosta disso. Que tal nós vamos viver diferente? Que tal você consertar a sua vida? E não chegar lá e condenar. Ao mesmo tempo, você pode aplicar a lei, falar que está errado, e ao mesmo tempo usar o ensinamento de Jesus Cristo do perdão. E convidar a mudar de vida. E aí entra na parte que Jesus, né, como eu disse, não está escrito, ele usou de misericórdia. O que é misericórdia? E quando eu descobri isso, achei interessante. Não receber o que nós merecemos. Misericórdia é isso. Nós merecemos o inferno? Sim? Por que você não tem o inferno? Porque Deus usa de misericórdia. Não te dá o que você merece, o que eu mereço. Será que aquela mulher merecia morrer dentro do contexto da época? Sim, deveria. Deveria ser apedrejada. A lei de Moisés deixava bem claro e muitos outros foram apedrejados. A Bíblia relata casos, né, aliás, né, para quem está fazendo a leitura bíblica recentemente em Deuteronômio, dizia que se um filho fosse, entre aspas, né, bandido lá, né, não lembro os termos corretos agora, mas se vergonha dentro de Israel, o pai, a mãe, os de casa seriam os primeiros a chegar diante dos anciãos, falar, este meu filho é uma vergonha, vamos ali apedrejar, né? Pensa você hoje, seu filho lá bandido, você seria o primeiro a ir lá e falar assim, vamos ali, vamos matar ele agora para não trazer vergonha diante da sociedade. É uma tarefa muito fácil, né? Então a lei naquele dia era assim. Mas Jesus deu o que ela merecia? Não. Por quê? Porque ele usou de misericórdia. Vamos pensar bem na cena, visualizar aí o que estava acontecendo. Lá, quando eles vieram acusar, Jesus inclina lá no chão, lá, abaixa lá, né? Começa a escrever na areia lá no chão e vai escrevendo, enquanto os acusadores, os legalistas continuavam a pressioná-lo para uma resposta. Aí, vamos apedrejar ou não vamos? O que você resolve? Decide rápido, nós estamos com pressa. Nós não temos tempo a perder. A vida segue e nós precisamos apedrejar ou deixar essa mulher embora. O que o Senhor nos diz? Aí Jesus, eles achando, né? E ele já é sabedor de tudo que iria acontecer, de tudo que estava acontecendo, e ele continua na dele. Aí ele faz aquilo que eles não esperavam, né? Ele levanta e fala, aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Aí quando nós formos olhar para o nosso irmão, e sabedores que ele é pecador, conhecendo o pecado, mesmo que ele seja pego em adultério, a nossa vontade é de acusá-lo, não é? Seja sincero. Às vezes não precisa nem ser um pecado escandaloso, né? Embora não tenha classificação de pecado, talvez só uma coisa, né? Fala assim, mas a pessoa é chata demais, enjoada, é isso, não concorda com aquilo, é contrário à maioria. Aí a primeira coisa que vai falar é ficar já de cara feia, também não vou nem cumprimentar, não é assim? Mas o que nós deveríamos é ter essa maturidade, falar assim, eu também estou errado. E nós deveríamos, então, até conversar. Chegar assim, irmão, irmã, vamos fazer assim, vamos ver o que é melhor para todo mundo, né?
E aí segue, eu poderia citar aqui um monte de exemplos, mas, e acredito que já veio um monte na cabeça de vocês e também de situações e que nós vivemos. Não estou falando lá longe, não, estou falando aqui. Esse grupo que nós estamos aqui. Acontece muito. Quantas vezes eu vi aqui, né, pessoas ficarem muitos dias sem conversar com a outra. E às vezes não é coisa, não é pequena. Por quê? Porque não dá conta de enxergar que também está errado. Talvez não tenha errado naquilo. E na outra coisa que eu errei, aquele irmão meu não erra. A sabedoria divina vem disso, de saber que o que eu dou conta de boa, né, eu lido de boa, mas outras vezes não consegue. E aquele assunto que eu não consigo, até eu evito. Não gosto nem de falar, né? Porque o que eu vou falar se eu vou, usaria os termos técnicos do direito, por que eu vou produzir provas contra eu mesmo, né? Então, é melhor eu evitar aquele assunto, porque vai ficar de boa. É melhor eu conversar nos assuntos que o João Gabriel não consegue, né? Muito melhor. Os que eu não consigo, vamos ficar caladinho, ficar no canto, né? De boa, que é melhor. Mas cuidado. Lembre-se que nós também erramos. Será que nós teríamos essa condição de ser os primeiros a tirar a pedra? Provavelmente não, né? Então, Jesus Cristo ele não negou a lei, mas mostrou que nenhum ser humano tem essa condição, nenhum ser humano é qualificado para condenar o outro. Nenhum ser humano tem essa prerrogativa de condenar, de falar quem está merecedor de ser castigado. Muito menos, né? Aquela situação, quando a pessoa é ruim ou é contrário à sociedade, o que a gente fala? Essa pessoa não merece ser salva, né? Essa pessoa merece o inferno. Não é assim? A pessoa não tem a mínima chance. Eu mesmo já pensei assim. Você olha para aquelas pessoas assim, bandido, né? Vamos usar esse termo. Esse não merece ir para o céu. Aí quando você acha que a pessoa é mais boazinha, né? Mais de boa, fala, nossa, a pessoa é tão boa que merece ir para o céu, né? Ou é só eu que penso desse jeito? Acredito que a maioria de vocês, ou todo mundo já pensou assim, pelo menos uma vez. Fulano é tão bom, mas não é desse jeito. Nós não somos qualificados, porque todos, sem exceção, estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós carecemos do perdão de Deus. Todos nós carecemos da ação do Espírito Santo em nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos ser salvos. Então, que é qualidade que nós temos, que condições nós temos de condenar alguém? Nós podemos sim, como eu disse, quero frisar isso bem, deixar bem claro, que nós podemos e devemos chegar no irmão e falar, irmão, você está errado. Essa coisa não deve ser assim. Mas sem condenação. Entendeu? Esclarecer para ele que aquela postura não agrada, não é de acordo com o ensinamento, com a Bíblia, com o que Jesus Cristo nos ensina. Então, diante daquela cena lá, as pedras, a uma, foram sendo jogadas fora, né? Estavam sendo lançadas, todo mundo saiu de fininho, né? Saiu desde os mais velhos, segundo o texto, até os mais novos, foi saindo, diante daquela mulher lá que estava desesperada, sabendo que estava, né, condenada à morte. A sua morte era iminente, mas ninguém estava qualificado para tirar a primeira pedra. Porque Jesus Cristo deixou bem claro que eles não estavam preparados para isso, não tinha essa condição, que eles também tinham pecado. Então ela não recebeu o que ela merecia, que era o apedrejamento, que era a morte, do ato que ela tinha sido pega ali em adultério. E aí vem a outra parte, que é a melhor. Aí Jesus Cristo chega na graça. O que é a graça? O que é a graça? Favor merecido de Deus, mas o que é? Receber o que não merecemos. Se eu usei a pergunta, você merece para o inferno, o que é que vocês disseram? Sim. Mas Jesus Cristo, através da sua misericórdia, não nos dá. Nós merecemos ir para o céu? Ouvi um sim aí? Eu ouvi, mas aí voltou atrás, né? Não merecemos.
Mas pela graça de Deus, nós somos salvos. Nós iremos para o céu. Pela graça, pelo favor imerecido, por receber o que nós não merecemos. Então aquela mulher merecia a morte? Sim. Ela merecia sair de lá tranquila, andando livremente, dentro da lei? Não. Mas Jesus usou de graça, de misericórdia e de graça. Então a graça, a misericórdia de Deus, elas andam junto. Ao mesmo tempo, Jesus não dá aquilo que merecemos, mas automaticamente Ele dá o que nós não merecemos. Essa é a grandeza da palavra de Deus, essa é a grandeza de servir a um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que nos ama. Então Jesus olha para aquela mulher e olha para os acusadores dela que estão indo embora, e ele pergunta: ninguém te condenou? Ela: não, Senhor. E ele falou assim: então aqui está alguém que também não te condena. Alguém que tinha o poder de condenar, não vai te condenar. Ele fala: nem eu te condeno. Mas só que aí vem um detalhe interessante, muito interessante, que passa despercebido. Lembra lá quando eu falei que quando não nos interessa, a gente esquece, a gente pula essa parte? Até aí, na parte da graça, estava uma beleza, né? Eu não mereço o céu, mas Jesus me dá, que maravilha. Mas só que lá ele vai e fala: vai e não peques mais. Isso quer dizer o quê? Que Jesus concordava com o adultério da mulher? De forma alguma. Jesus usou de compaixão? Sim, usou de compaixão com a mulher e perdoou. Então não pense você que você no seu pecado, posso pecar à vontade então, né? Posso fazer o que eu quiser, né? Porque já que Jesus já me perdoou mesmo, vai me perdoar, sei lá, no tempo que está, né? Você já perdoou, você vai perdoar, né? Então eu posso pecar do jeito de fazer o que eu quiser, nem ninguém pode falar nada, né? Porque senão eu posso até acusar ele de legalista, ver como se usar o texto da Bíblia fora do contexto. Pode usar os pretextos aí, né? O Fábio que gosta disso aí, né? Usar o texto fora do contexto como pretexto, né? Para os seus pecados. Pode usar, só porque está errado. Então, quando você vem fala assim: o pastor, né? Faz vista grossa para fulano aí que está pecando. Pastor faz vista grossa quando a pessoa está com o namoro não santo, né? Não. Às vezes está só calado e deixando. E no fundo, você sabe. Você sabe que está em pecado. Precisa a gente ir lá e te condenar todos os dias? Espero que não. Quer que a gente concorde? Vai lá, né? Já tem muita gente que veio aqui, porque queria que nós abençoássemos o pecado dela. Fala: pastor, mas isso aqui e tal. Não concordo. Você quer continuar pecando? Direito seu. Mas que eu concorde? Não, deixa bem claro. Fala: não concordo, está errado, não é assim. Quer voltar e refazer? Esse deve ser o caminho. Mas não venha pôr culpa nos outros, não venha achar que está tudo bem, tem consequências sim. Lógico que a Bíblia não vai dar mais detalhes do que ocorreu com aquela mulher, as situações, mas o que deixa entender e deixa bem claro que houve o perdão de Jesus Cristo. Ela voltou, né, para sua casa, provavelmente refez a sua vida. Daí para frente é especulação, não dá para fazer igual novelas aí de televisão que inventa um monte de história lá que não é confiável, né? Mas vamos pegar dentro do que a Bíblia nos ensina. Nos ensina que Jesus Cristo, ele sim perdoa, mas não concorda com o pecado. Sabe aquele jargãozinho antigo que ele ama o pecador e não ama o pecado? Pois é verdadeiro. Ele ama você. E me ama, mas não ama o nosso pecado. Jamais. Jamais Jesus Cristo vai dizer que você está correto. E aí cada um avalia o seu pecado que você tem, o que você está fazendo. Então é aquela mulher podia voltar para casa sentindo amada, perdoada, ou poderia ainda viver com um senso de culpa, de acusação. Aí era uma decisão dela. E é o que acontece conosco hoje. Jesus nunca perdoou alguém e ficou acusando, julgando,
E ele falando, insistindo, quem faz isso é o diabo. Nós devemos, sim, pedir perdão a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo trabalha com arrependimento e com recomeço. Até o que ele fala para aquela mulher, vai e não peques mais. Quer dizer, traduzindo aí, né? Se é que tem como traduzir. Mas as palavras de Jesus Cristo deixam bem claro, vai e conserte a sua vida. Vai ter uma vida reta diante de Deus, vai ter uma vida sem pecado, vai ter uma vida que glorifique a Deus. E não tem como glorificar a Deus em meio ao pecado, não tem. Agora o diabo quer todos os dias te condenar. O diabo é legalista ao extremo. Conhece a lei muito mais do que qualquer um de nós, a palavra de Deus muito mais do que qualquer um de nós, para usar contra nós. Para chegar lá todo dia, ó. Hoje eu pego o João Gabriel de exemplo. Vai ficar todo dia jogando na cara do João Gabriel. Ó, João Gabriel, você está isso, assim, assim e assim. Não é assim? Vai falar que nenhum de vocês também amanhecer algum dia com um sentimento de culpa, de acusação, que eu estou errado, que não sei o quê. Não, esse é um passo que nós devemos identificar, sim, o nosso pecado, aí confessá-lo e seguir a vida. Se você ficar com aquilo lá toda a vida, vai te dar uma amargura e você vai estar lá na frente a pessoa ressentida, amargurada, fechada, né, emburrada com todo mundo. Não é isso que Jesus trabalha. Ele quer que você refaz a sua vida. Então Jesus vê as necessidades, todas as nossas necessidades Ele está vendo. Sabe o que cada um precisa. Sabe a dificuldade de cada um. E aquela coisa muito interessante também, né? Ah, pastor, mas não é o senhor que vive isso. O senhor não sabe a dificuldade que eu tenho. Talvez eu tenha até maior do que você. Ou você vai achar que pastor não tem dificuldade. Talvez tenha até mais. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a minha dor. Às vezes, de um pouco, da maioria de vocês eu sei. Aí, pelo menos aquelas que vocês contam, deixa a gente conhecer. Mas sei de um pouco. Mas também sei que nenhuma delas, nenhuma das suas dores, das suas dificuldades, das suas mágoas, é maior do que o perdão de Jesus Cristo. Usando o nosso texto aí, você acha que a situação daquela mulher estava agradável? De jeito nenhum. Estava por isso aqui, ó, da morte. Estava bem à beira da morte mesmo. E não teve jeito? Teve. Jesus Cristo entrou com a sua providência. Entrou com o seu perdão, a livrou da morte. Quero acreditar que livrou da morte eterna, deu salvação. Isso aí já é especulação da minha mente. Quero acreditar que sim, né? Não posso afirmar, até porque não sou eu que dou absolvição ou salvação, né? Longe disso. Mas o que eu sei é que Ele oferece para nós todos os dias misericórdia, perdão, graça, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos pecados. O que nós precisamos é ir aos pés de Jesus Cristo, nos humilharmos, pedir perdão e prosseguir a nossa vida. Refazer. E o refazer quer dizer que é estar novo novamente. Vai e não peques mais. É a palavra que nós não gostamos. Nós gostamos do perdão, da graça, da misericórdia, mas do vai, não peques mais, nós não gostamos. Por quê? Porque nós vamos e pecamos de novo. Aí Jesus Cristo nos perdoa de novo? Sim. Mas cuidado, quero frisar isso mais uma vez. Cuidado com as consequências. E elas ficam. Não importa o pecado que seja. Ele vai ter consequência. Vai ter perdão, tem remédio, tem Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tem vida eterna em Jesus Cristo, diante desse perdão, mas tem consequência. Para irmos para o fim, para o final do sermão, talvez você sinta que o seu pecado é muito sujo. Ah, sabe aquele pecado que a gente costuma falar cabeludo, né? Grande demais, né? Ah, mas né, será? Será que vai ter jeito? E olha, eu estou falando isso porque eu já vi pessoas dentro da igreja, dentro dessa igreja, falar, não, mas é difícil demais. Será que Jesus Cristo vai me perdoar? Vai. Ele vai te perdoar. Ele não te abandona. O que nós devemos, sim, abandonar o nosso pecado. É difícil ao extremo. Tem pecado que é tão bom, mas tão bom, e eu costumava falar, costumo dizer que
tem muito pecado que é muito prazeroso. Por isso é difícil. Difícil de você abandonar. Você até quer. Aliás, né? Se o pecado não te incomoda, é porque você não tem noção nenhuma de quem é Jesus Cristo. Mas quando ele está te incomodando, vá até Jesus Cristo. Firme-se nele. É para quem está fazendo o curso aí, né, Elaine, né? Foco, né? Mantenha o foco. Foco de agradar a Jesus Cristo. Acho que dificilmente, né, até o pastor João fez o propósito e não ter aquele cartãozinho mais de propósito no início do ano, porque as pessoas logo esqueciam, né? Mas dificilmente a gente via, pelo menos eu, né? Vou fazer o propósito esse ano de agradar a Jesus Cristo. Ou alguém já fez no início do ano que faz o propósito, alguém já colocou nos seus alvos lá de propósito de agradar a Jesus Cristo o ano inteiro? Se tiver, pode falar. Eu nunca coloquei. Esse ano quero agradar a Jesus Cristo. Porque é muito difícil. Quero agradar a mim mesmo, né? Ser agradado à minha vontade, né? Que todo mundo, aquela síndrome do sol, que todo mundo gira em torno de mim. É muito mais fácil. Agora, me anular, tomar a minha cruz e seguir Jesus Cristo, é difícil fazer esse propósito. Então, nós devemos orar a Deus, pedindo a Ele que nos faça parecido com Jesus, que nos dê a mente de Cristo, que nos dê a sabedoria que vem do alto, primeiro para nós mesmos e para os que estão à nossa volta. Pedir ao Espírito Santo que nos tire todo o legalismo de nós, não tirar a vontade de fazer as coisas certas. Porque no mundo que nós estamos hoje, quando você tenta fazer as coisas de forma correta, você é excluído da maioria dos grupos que você convive. A inversão de valores hoje é tão grande, mas tão grande, que o certo está errado, o errado está certo. Só que não funciona com Jesus Cristo. Não vai ter jeito de você dizer que ele está errado. Então Deus é o único qualificado para julgar e condenar. Por isso a palavra de Deus deixa bem claro. Não tema o homem que é só capaz de matar o seu corpo, mas tema a Deus, que é capaz de matar o seu corpo e lançar a sua alma no inferno. Mas tema esse Deus e ama esse Deus que é capaz de te levantar à beira da morte e te dar vida em abundância, te dar vida eterna. É esse Deus, é esse Jesus Cristo, é esse encontro com Ele que nos dá vida. E eu gosto sempre de falar nisso. É esse encontro com Jesus, é esse nosso Deus, que é o Jesus de perdão e de vida eterna. Amém? Então, como aquela mulher ali, nós estamos, não ao ponto de ser apedrejado, mas estamos à beira da morte. Com certeza. Ah, pastor, eu estou quase morrendo. Não, fisicamente, ninguém sabe também, né? Mas não é teologia do terror, não. Mas literalmente, espiritualmente falando, nós estamos à beira da morte e precisamos de Jesus Cristo para nos dar esse perdão e nos dar a vida. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, vem em nosso socorro, Pai. Deus, todas as acusações, nossa mesmo, dos que estão à nossa volta, do inimigo. Venha, Deus, com o teu perdão, com a tua misericórdia, com a tua graça, ó Pai. E nos dá a vida, Pai. Com o teu perdão, Pai, nos dá a vida. Pai, eu creio no teu perdão, ó Deus, por isso nós somos salvos. Por isso, ó Deus, moraremos eternamente com o Senhor, Pai. Porque um dia o Senhor morreu na cruz para nos perdoar, para nos dar a vida eterna. Eu honro e glorifico o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Coração silencioso, estamos cerrados, que Deus nos abençoe.